Olá, está no ar o Alô Senado, nosso espaço interativo, totalmente dedicado às suas perguntas, críticas e sugestões. Hoje a gente conversa com os senadores sobre a lentidão dos processos no judiciário, o alto índice de acidentes de motocicleta no Piauí, a obrigatoriedade do voto, a qualificação acadêmica dos parlamentares, os empregos no setor privado e a demora na conclusão das obras públicas em uma cidade do interior pernambucano. O Alô Senado começa agora. Pelo WhatsApp do Alô Senado, o Antônio Ferreira da Silva critica a morosidade da Justiça. Ele abriu um processo trabalhista em 2008 que até hoje está sem solução. O Antônio acredita que as muitas possibilidades de recursos admitidas pela lei brasileira atrasam os processos e prejudicam o cidadão. Ele pergunta aos parlamentares o que o Senado está fazendo para acelerar o andamento dos processos na Justiça. A resposta fica por conta do senador Antônio Anastasia. Bem, meu caro Antônio, a sua pergunta é muito importante. Todas as vezes que há aqui uma sabatina na Comissão de Justiça do Senado, da qual eu faço parte, com membros indicados para o Judiciário, essa sua pergunta é que eu faço sempre. Como agilizar a justiça? Porque a justiça tardia não é justiça, é muitas vezes injustiça. Por isso mesmo o Poder Legislativo tem apresentado ao país uma série de leis estimulando a autocomposição, a arbitragem, a mediação, a conciliação, e esses processos já vêm sendo implementados aos poucos pelo Poder Judiciário. Nós temos um país hoje uma tradição de tudo vá ao Judiciário. Isso leva a um excesso de processos. Nós temos de prestigiar a mediação, a forma de evitar a judicialização através dessa autocomposição, com o estímulo do Judiciário e com a participação da sociedade. Acho que a saída é por aí. Eu tenho uma pergunta para os senadores do Piauí, porque minha cidade ela tem um ranking muito alto de morte de jovens por acidente de motocicleta, de jovens, adolescentes. Eu queria saber o que eles poderiam fazer para acabar com isso, porque a minha cidade está perdendo muitos jovens, mais de 18 jovens já morreram, em um período de tempo muito curto. Então a gente está perdendo nossa juventude por causa de acidentes de motocicleta. Oi, Franciele. Olha, acidente de moto, infelizmente, não é muito uma questão legal, é mais uma questão educativa, né? O Piauí, infelizmente, é campeão, né, no Brasil em acidente de moto, mas nós temos grandes exemplos no estado que um processo educativo deu certo. Por exemplo, Queimada Nova, todo mundo usa capacete, lá está quase zerado o acidente. E foi uma ação da igreja, da prefeitura, né, as escolas, todo mundo fez um trabalho educativo com as pessoas que têm moto, que hoje os motoqueiros mesmo são fiscais. Então vocês aí também podem começar uma campanha, né, da questão da vida, da preservação da vida. Porque legislação, mas se ela não for fiscalizada, não adianta criar lei, né? A gente tem aí uma iniciativa dos pesquisadores que está produzindo um equipamento que a moto só sai do lugar se a pessoa tiver de capacete. Porque a gente sabe que a falta do capacete é o que mais provoca as sequelas e até a morte. Então, mas isso ainda é um estudo do que a pessoa está fazendo, já tem o protótipo, mas até chegar no mercado vai demorar um pouco. Então, eu aconselho assim, é o processo educativo. Vocês aí, Cocal dos Alves, que já são exemplo de educação na questão das Olimpíadas, de matemática, de outras matérias, então comecem essa campanha na própria escola, que isso dá certo. Que tal mudar a lei para que o voto não seja mais obrigatório? Essa é a mensagem do Sebastião de Jesus, que mora na cidade ocidental, em Goiás. O que os parlamentares acham dessa proposta? Com a palavra, os senadores Telmário Mota e Aloísio Nunes Ferreira. Bem, eu já fui favorável à obrigatoriedade do voto. O sistema está na Constituição. Mas eu quero dizer a você, meu caro telespectador, que eu mudei de opinião. Eu acho que isso deve ser um direito do cidadão. Ele vota como um direito e não como obrigação. Portanto, eu sou hoje favorável a que se dê ao cidadão o direito de escolher se ele vai participar da eleição ou não. Sebastião, eu também concordo com você. Embora o voto não é obrigatório, não. Você não quiser votar em ninguém, você não vota. Obrigatório é tu ir às urnas, né? Então não é obrigatório você votar em A ou B ou C. Agora, é muito bom a gente exercitar a democracia. Nós já estamos aprendendo. Esse Congresso está cheio de ladrão, porque a gente não aprendemos ainda a votar. Na hora que a gente começar a saber votar, selecionar,
nós vamos botar políticos comprometidos com a população, com políticas públicas. Eu gostaria de saber se todos os senadores que estão até hoje exercendo função como senadores, se todos são graduados de fato. A gente sabe que no Brasil, para que a gente possa exercer qualquer função no trabalho, a gente seja um médico, seja um advogado, seja um professor, qualquer função trabalhista, a gente sabe que precisa ter uma graduação, principalmente uma especialização. Porque aqui no parlamento a gente tem que ser um pouco médico, um pouco farmacêutico, um pouco advogado, um pouco operário, um pouco de tudo, para a gente poder representar a população. Veja, essa é a casa da democracia. Nós aqui, o Senado não, o Senado mais representa a federação, são 3 senadores por cada estado. Então a gente representa teoricamente a federação e o Senado existe como a casa do equilíbrio. Já a Câmara dos Deputados não, o tamanho das bancadas é proporcional à população, ao número de eleitores. Então você tem o estado com o número máximo, que é São Paulo, com 70 deputados, porque é o estado mais populoso do Brasil, e por outro lado vários outros estados que têm o piso, o mínimo, que é de 8 deputados federais, não é? Então, esses parlamentares, eles precisam espelhar o que é a sociedade brasileira, não é? Seria um equívoco achar que aqui só deveria entrar gente especialista, com doutorado. Não, aqui nós precisamos muito do operário, nós precisamos muito da doméstica, da trabalhador e do trabalhador rural. É isso que precisa e é isso que faz do parlamento uma casa efetivamente democrática. A nossa crítica é exatamente o inverso, é que o parlamento tem sido muito a casa dos brancos, dos ricos e aqueles que representam muito mais a elite, que é uma minoria, do que a grande massa da população brasileira. Lá de Fortaleza, no Ceará, o Antônio Machado Evangelista mandou um WhatsApp para o Alô Senado com uma sugestão: criar um projeto de lei que garanta estabilidade no emprego a funcionários do setor privado com mais de 30 anos de serviço prestados para a mesma empresa. E o Alô Senado levou a sugestão do Antônio ao senador Paulo Paim. Olha, toda a proposta que venha garantir que você permaneça no emprego, claro que ela é simpática, mas eu não posso deixar de falar a verdade. É muito difícil aprovar. Para ter uma ideia, eu tenho uma proposta que vai nesse sentido, que apresentei logo após a Constituinte, quase em 25 anos, e infelizmente até hoje o Congresso não aprovou. Então eu diria que tem uma enorme dificuldade para aprovar esse projeto, porque qualquer proposta aqui que fale em estabilidade do emprego, infelizmente a tendência é não passar. Embora, claro, eu gostaria que todos tivessem direito ao pleno emprego. A cidade de Tupanatinga, no interior de Pernambuco, tem cerca de 28 mil habitantes. Um deles é o Antônio Gomes, que anda muito preocupado com a lentidão das obras públicas na cidade. Ele conta que as obras estão paradas há mais de 3 anos e pergunta aos senadores o porquê dessa demora. Quem responde à pergunta do Antônio é o senador Humberto Costa. Veja, na verdade o governo vem passando aí por uma série de dificuldades com a queda da arrecadação. Ao lado disso existem muitos problemas burocráticos, especialmente que passam pela Caixa Econômica Federal. Eu não sei exatamente qual é a situação hoje das obras no município de Tupanatinga, até me disponho a buscar saber, até porque apresentei também emendas que beneficiassem o município. Não sei se são problemas da prefeitura, se são problemas da Caixa Econômica ou do próprio governo federal ou falta do recurso. Eu posso procurar saber e lhe mandar essa notícia. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem para falar de novos assuntos escolhidos por você. Continue participando. Os caminhos da interatividade você já conhece. Para mandar uma mensagem pelo nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV. Por telefone, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alosenado ou facebook.com/alosenado federal. Se preferir o nosso WhatsApp, o número é 61 99966 1616. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!